Passando adiante, então, né? Depois a gente faz os exercícios para toda a teoria, né? Passando adiante, a gente estuda um outro tipo de função, pessoal, que a gente chama de função de distribuição acumulada. Então, por que isso, né? Porque às vezes nós temos interesse não de estar calculando, por exemplo, a probabilidade, né, do X observar duas pastilhas que passam. Às vezes, nós temos o interesse de estar calculando a probabilidade, por exemplo, de no máximo passar duas pastilhas, ou de passar pelo menos uma pastilha. Então, observem, né, a interpretação, no máximo duas. O que significa isso? Significa que até duas, né? É no máximo. Né? Por exemplo, se você, nas épocas que a gente o pessoal saía, ia para as festas, né, ia para... estava vivendo normalmente, né? Você fala, olha, eu vou sair hoje, mas eu tenho só R$50 para gastar. Então, eu só posso gastar no máximo R$50. O que significa isso? Que é isso ou menos, né? Se você gastar mais do que 50, aí já, né, não posso, tá? Então, por exemplo, essa que é a ideia, tá? No máximo é até aquele valor, né? Pelo menos é aquilo ou mais, né? Eu posso gastar pelo menos, hoje eu vou gastar pelo menos R$50. Então, ou seja, é isso ou para mais, né? Tá? Então, ou seja, às vezes a gente tem esse interesse, às vezes a indústria prefere esse interesse. Não quero saber a probabilidade de duas pastilhas passar, eu quero que pelo menos duas passem, porque se pelo menos duas passarem, isso vai estar aprovando lá o meu, por exemplo, o meu controle estatístico de qualidade, tá? Minha qualidade, né? Então, eu quero pelo menos duas. Né? Então, para isso, a gente trabalha num conceito de uma função, né? Por que uma função? Uma função porque a gente vai trabalhar a partir dessa função de probabilidade aqui, e acumulada, porque você vai ver que vai ser uma probabilidade acumulada, e a gente chama isso de FDA, tá? Então, imaginem, então, que a gente está interessado aqui, né? A gente tem essa mesma variável aleatória x, que é o número de pastilhas de um lote que passa no teste. E a gente está, por exemplo, interessado em calcular a probabilidade se duas pastilhas ou menos, né, ou se no máximo duas pastilhas passam no teste. Então, o que significa, né, como nós estávamos comentando? Que duas pastilhas ou menos, né, passam no teste. Tá? É isso que a gente está avaliando. Qual que é a probabilidade de duas ou menos passar no teste? Então, ou seja, duas ou menos, a gente pensar que a variável aleatória x é menor ou igual a 2, né? Porque pode ser 2, mas é menos do que isso. Então, pode ser 1, pode ser 0, né? Então, é essa a probabilidade aqui. Então, o que a gente pode pensar aqui por aquilo que a gente trabalhou? Olha, a probabilidade, então, da nossa variável aleatória x, que é o número de pastilhas que passam do teste, observar duas ou menos, né, ou no máximo duas, quer dizer, ou pode ser duas, ou pode ser uma, ou pode ser zero. Então, olha só o que a gente está falando. Ou duas, ou uma, ou zero. Então, quer dizer, a gente está calculando a probabilidade de de ser o valor observado 2, ou ser o valor observado 1, ou ser o valor observado 0. Quando eu estou falando uma ou outra, a gente está estudando a união, logo a gente está estudando a soma. Tá? Só lembrando, pessoal, que esses eventos são mutuamente exclusivos, né? Porque se duas pastilhas passarem no teste, significa que não passou uma só, significa que não passou nenhuma, não é? Então, um evento acaba, um valor observado que aconteça acaba excluindo o outro, né? Então, o que a gente pode notar disso? A gente pode notar que a probabilidade, então, de no máximo duas passarem no teste é a soma das respectivas probabilidades, ou seja, é as probabilidades, a soma das probabilidades até esse valor 2, né? Então, x é igual a 0, mais x é igual a 1, mais x é igual a 2. E se a gente somar essas probabilidades, se eu somar 0,008 mais 0,096 mais 0,384, então isso vai me dar 0,488, né? Ou seja, a gente está pensando, então, que
Olha só, então a probabilidade de no máximo 2 pastilhas passarem no teste é quase 50%, né? 48,8% a chance de no máximo 2 passarem no teste, né? Então observem que a ideia de probabilidades acumulativas vem da ideia, né? Se a gente daquela ideia de frequência acumulada que a gente estudava lá em estatística descritiva. Lembra que a gente acumulava frequências para uma tabela de frequências, né? Então, a ideia é bem intuitiva, é mais ou menos a mesma coisa, tá? É claro que se a gente quiser, por exemplo, a probabilidade de x maior do que 1, ou seja, uma ou mais pastilhas passam, aí a gente já vai ter que ver como calcular isso. Eu posso pensar no complementar, né? Tem algumas estratégias, tá? Tá bom? Mas pode ser também a probabilidade de uma ou mais pastilhas passarem, a probabilidade de uma, né? Ou de 2, ou de 3, assim sucessivamente, dependendo de quantas pastilhas tem aí no seu estudo, tá? Então, a gente observa o seguinte, que às vezes é útil descrever a distribuição de probabilidades, ou seja, né, a nossa estrutura de probabilidade, em termos de probabilidades que se acumulam, cumulativas, tá? Porque as probabilidades cumulativas nos dão aí, olha, por exemplo, qual que é a probabilidade do máximo, né? Então, imagina assim que você tem o seguinte, ó, qual é a probabilidade, né, por exemplo, da carga máxima que uma estrutura vai aguentar, né? Então, sem acontecer algum tipo de dano, né? Então, qual que é a estrutura, qual que é a probabilidade da carga aí que está sendo alocada num processo de construção máxima, né? Então, a gente estaria querendo ou não calcular uma probabilidade cumulativa, tá? Quando a gente pensa dessa maneira, né? Então tem a sua importância da gente estar descrevendo probabilidades em termos aí de probabilidades cumulativas, né? E na verdade, descrever essa estrutura em probabilidades cumulativas é nada mais, nada menos do que fazer isso daqui, ó, é calcular essa probabilidade que está aqui, ó, é a probabilidade da nossa variável aleatória, x, né, ser menor ou igual que um valor observado x, xzinho, né? No caso, o valor observado xzinho nesse exemplo é o 2, né? Então, ou seja, qual que é a probabilidade do x ser menor ou igual a 2? Ou até 2, observar, né, algo até 2. Aqui, né, mas generalizando, a variável aleatória x observar, né, um número menor ou igual que esse xzinho, tá? Isso, toda vez que a gente escrever isso, estamos representando as probabilidades que se acumulam, tá? Então, para a gente poder descrever isso, né, a gente considera, então, imagina uma variável aleatória que possui esses valores observados, tá? Então, uma variável aleatória finita, né, tem n valores observados, x1, x2 até xn, em que esses eventos aqui, ó, ou seja, a variável aleatória observar x1, ou a variável aleatória x2 até um xn, são mutuamente exclusivos, né? Ou seja, um exclui o outro, tá? Ou seja, se acontecer um valor observado, quer dizer que não vai acontecer os outros, tá? Então, o que a gente observa, né? Então, a gente observa o seguinte, né? Que a probabilidade, então, da variável aleatória ser menor ou igual a x, né? Ou seja, essa probabilidade cumulativa, ela vai ser escrita como a soma das probabilidades de todos os valores observados que nós temos, né? Que seria tudo isso daqui, tá? No caso genérico, né? Se eu coloco um xzinho aqui, quer dizer que eu estaria calculando todas as probabilidades aqui, né? Então, ou seja, é a soma de todos. Então, por isso que está um somatório aqui, ó. Então, é a soma, né, de quando a gente vai sempre estar observando um xzinho menor do que um x, né, ou seja, é uma soma que vai decaindo, né, vamos dizer assim. Então, ou seja, se aqui eu tenho 2, a soma que vai decaindo, né, então é 2, x igual a 2, mais x igual a 1, x igual a 0, né, então se eu tenho aqui um valor específico, sempre vai tendo a soma dessas probabilidades aí. Tá? E essa probabilidade que, como P é uma função, isso aqui foi chamado de função de distribuição, né, porque a gente está pensando em distribuições de probabilidade acumulada, porque são probabilidades, esses valores vai me retornar uma probabilidade cumulativa,
tá? Então, vem essa definição 3 aqui. Então, a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória x é denotada por essa fona de xzinho, né? E ela é definida dessa maneira, ou seja, são as probabilidades cumulativas, né, da variável x ser menor ou igual a xzinho, ou dado dessa maneira, tá? Isso para quando a variável aleatória, ela é discreta, tá, pessoal? Porque eu estou escrevendo ela dessa maneira, né? Os seus valores são contagens, são enumeráveis, né? Eu posso escrever isso como números reais, desculpa, naturais ou números inteiros, né? Tá, pessoal? Esses valores observados podem ser negativos também, tá? Não tem problema algum. Né? E a gente observa que essa função aqui, então, o que é interessante observar da função acumulada, pessoal? Toda variável aleatória pode ser descrita por uma função acumulada, porque se toda variável aleatória, vamos pensar aqui, discreta, que é o que a gente está trabalhando, a gente poder escrever como um quadro, em termos dessa função, né, as suas probabilidades, ora, então a gente sempre vai conseguir escrever as suas probabilidades cumulativas, né? Então, toda variável aleatória possui uma função de distribuição acumulada, tá? Uma fona aqui. E ela possui, basicamente, duas propriedades, pessoal. Existem mais? Existem. Mas, né, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, tá? Quais são essas propriedades aqui? As duas, vamos dizer assim, principais. Primeiro é essa daqui, ó, em que a função, né, ela é uma função que está entre 0 e 1, ou seja, a imagem dela, né, o f de x, o valor, para cada valor observado que você dá aqui, né, por exemplo, f de 0, f1 de 0 vai dar um valor, f1 de 1, de 2, de 3, de 4, e aí vai retornar um valor. Esse valor vai ser entre 0 e 1, porque você está acumulando probabilidades, né? Então, lembra que essas probabilidades aqui, ó, se vocês somarem essas probabilidades todas, quanto que vai dar? Vai dar 1, né? Se você calcular aqui, ó, vou fazer aqui rapidamente uma conta, ó. 0,008 mais 0,096 mais, isso deu 0,104. 0,104, eu tenho um calculador aqui. Ó, vamos fazer a calculadora aqui, ó. Espero que a calculadora esteja aparecendo para vocês, tá? Tem uma calculadora aqui do próprio computador. Então, ó, se você fizer 0,008 mais 0,096, dá 0,104, mais 0,384, 0,488, lembra que foi a probabilidade acumulada, né, que a gente fez até o x ser menor ou igual a 2, aí somando a última aí, ó, 0,512, deu 1, né, que é justamente isso, né, pessoal, lembra que a gente comentou no início da aula, o seguinte, ó, que para ser uma função de probabilidade, as probabilidades tinham que ser positivas, e de fato são, e que a soma tinha que ser igual a 1, né? Então, esse P pode ser considerado como uma função de probabilidade, tá? Então, ou seja, o máximo que isso daqui, quando eu acumular todos os valores, ou seja, eu somar todas essas probabilidades, vai ser 1. E é claro que o menor valor possível é 0, né? Tá? Então, o menor valor possível que essa função vai assumir é 0 quando alguma dessas, por exemplo, o primeiro valor observado, né? Porque o primeiro valor observado a gente não está acumulando nada. Então, o primeiro valor observado, às vezes a probabilidade dele ocorrer pode ser 0. Tá? Então, aí você teria essa situação. Né? E o máximo, o último valor observado seria 1. Então, né, essa propriedade aqui. E a segunda, essa daqui, que é um pouco mais chatinha de observar de cara, que é a seguinte, ó, se a gente tiver dois valores observados, xzinho menor ou igual a yzinho, então, quando a gente aplica esses valores na função, a gente tem que f1 de x é menor ou igual a um f de y. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, que é uma função não decrescente, ou seja, é uma função sempre crescente. Né? A função de distribuição acumulada, ela é sempre crescente. Isso a gente vai ver num gráfico, tá? A gente vai ver num gráfico aí. Ela é sempre crescente, tá? E faz sentido, né? Porque cada vez que a gente acumula, a gente vai trabalhando aqui, ó, por exemplo, a probabilidade do x ser igual a 0, né? É esse. Depois, acumulada, vou acumulando. Então, eu somo esse mais esse, pois esse mais esse, pois a soma daqui mais essa. Ou seja, sempre você está aumentando esses valores, né? Então, para cada valor de x que eu vou aumentando, sempre o meu valor de f de x é maior do que o anterior, né? Que eu já calculei.
Tá? Então, faz sentido a gente pensar que é uma função crescente, tá? Então, a gente vai ver isso no gráfico, né? Então, vamos calcular, pessoal, então, voltando ao exercício das pastilhas, vamos calcular a função. Imagina que eu falasse assim, ó, determine a função de distribuição acumulada da variável a aleatória x, né? Que é o número de pastilhas aqui que passam no teste, né? Essa variável aqui, tá? O número de pastilhas que passam no teste. Ou seja, como que a gente calcula a função de probabilidade, acumulada? Veja só, então a gente está querendo calcular a função acumulada, né, a FDA de x, ou seja, pela definição, é calcular o quê? A probabilidade, né, a fona de x é a probabilidade do x ser menor ou igual a x, né? Que é isso daqui, que representa, então, esse número de pastilhas que passa no teste e possui esses valores observados. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai aplicar cada valor observado na efona, né, e encontrar esse valor. E a partir disso a gente vai ter qual que é a função de distribuição acumulada, tá? Então aqui, ó, eu pego o primeiro valor, né, que é o x, o primeiro valor observado, que é x igual a zero, tá? Então x igual a zero, nós temos o quê? O f de zero, que é a probabilidade, né, o x zero, ou seja, é a probabilidade, então, do x ser menor ou igual a zero, mas nesse caso não existe valor observado menor do que zero, né? Às vezes tem problemas que pode ter menos 1, menos 2, mas aqui não tem. Então, ou seja, o evento aqui, x ser menor ou igual a zero, é a mesma coisa que x ser igual a zero, né? Então, a gente está calculando a probabilidade do x ser igual a zero. Ora, a probabilidade do x ser igual a zero a gente já fez, que dá quanto? 0,008, tá? Então, tá aqui, ó, 0,008. E assim a gente vai fazendo para os outros, tá? A gente faz agora para x, calcula o f de 1, né? O f de 2 e o f de 3, tá? Então, o f de 1 é a mesma ideia, ó. Então, agora o f de 1, quem que vai ser? Vai ser a probabilidade do x, da variável aleatória x, né, ser menor do que o valor observado, que no caso é 1. Então, é a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Né? Então, nesse caso, qual que é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1? Ora, é a probabilidade do x ser igual a 1 mais do x ser igual a 0, porque agora sim eu vou acumular, tá? Agora sim eu vou cair mais ou menos nessa situação aqui, que eu acumulo as probabilidades, né? Então, vai ser a soma das probabilidades do x ser igual a 0 mais o x ser igual a 1, né? Que vai dar esse 0,104, que a gente acabou até fazendo na calculadora, tá, pessoal? Que é você somar 0,08 mais 0,096, né? Então dá 0,104. E do x igual a 2? O x igual a 2 a gente já fez, né? A gente fez para motivar aí esse tópico, né? É você, então, calcular a probabilidade x ser menor ou igual a 2, que é x ser igual a 0, mais x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, e toda essa soma dá 0,488. E do x igual a 3, não precisa nem fazer, pessoal, porque como 3 é o último valor observado, é claro que se você acumular todas as probabilidades dele, vai dar 1, né? Porque isso vem lá da ideia de que P é uma função de probabilidade. Então, esses valores aqui, ó, tá? Esses valores aqui são os valores que a gente observa, né? Da função f. Tá? Só que tem um porém, tá? A função de probabilidade, pessoal, a função acumulada, ela não é definida, né, no domínio da variável, o domínio dessa função não é o x, tá? O domínio dessa função são todos os reais, tá? Então, se a gente fosse estudar com mais cautela isso, vocês vão observar, se vocês tomarem o livro lá, por exemplo, do Casella, né? Casella não, desculpa, do Busabi, que foi aquele livro que eu passei para vocês no início, lá quando a gente começou a trabalhar, né? E tá lá no Google Classroom, né? Vocês vão observar que a função, ele coloca lá, ó, a função acumulada, ela é definida nos reais, né? Então, ela é uma função que vai dos reais até o 0,1. Então, ou seja, o domínio dessa função é os reais. Por mais que os valores que a gente observa, né? Os valores que a gente observa da variável aleatória são esses daqui, né? Então, é claro
que na hora de construir o gráfico, a gente tem que construir o gráfico pensando no domínio sendo todos os reais. Mas os pontos que serão destacados serão os pontos em que a nossa variável aí, né, a função aí observa, tá? Então, será aqui 0, 1, 2 e 3, né? Não faz sentido a gente não pensar nesses pontos aqui, tá? Bom, nesse sentido aí, a gente pode, então, estar construindo, ou a gente pode estar descrevendo melhor quem é a função e fazer o gráfico, tá? Então, a função está aqui, mas eu vou fazer o gráfico para depois a gente voltar aqui e observar por que a função é dada dessa maneira, tá ok? Só para uma questão mais para simplificar, né? Então, o gráfico, pessoal, ela pode ser escrito dessa maneira, tá? Ou seja, é o gráfico que está em azul aqui, ó. É um gráfico, se vocês observarem, que parece uma escadinha, né? Ó, ele vem, sobe, tá? E por que ele não é que nem o gráfico anterior, que não tinha nenhum valor aqui entre 0 e 1? Porque o domínio da função agora são todos os reais, tá? E a gente só vai destacar aqui quem são os pontos, né, que a gente observa, tá? Que é o 0, 1, 2 e 3. Então, olha só, quem que é, por exemplo, para x menor do que 0, né, então, ou seja, se x menor do que 0, aqui o gráfico, né, estaria aqui em 0, tá? Porque, como os domínios reais, a gente tem que pensar também quando x é menor do que 0, né? Mas, menor do que 0 não tem nenhum ponto, né, a variável aleatória x. Então, qual seria a probabilidade, ou seja, qual seria o fão, né, o fão de x para x menor do que 0? Ora, seria 0. Então, estaria aqui o gráfico, né? E é justamente isso que a gente coloca aqui, ó. Para f de x ser igual a 0, se o x for menor do que 0, tá? Então, ou seja, se x for menor do que 0, qual é a probabilidade? 0, né? Por exemplo, x observar menos 1. A nossa variável aleatória nem observa menos 1. Então, qual é essa probabilidade? 0, tá? Então, é dessa maneira que eu escrevi aqui, tá? Então, x é igual a 0, a função ser igual a 0, né? O f de x ser igual a 0, só vai acontecer se a nossa variável, se os valores observados forem menores do que 0. Mas, nesse caso, né, é algo que não vai estar acontecendo, por isso que ela é 0. Bom, a gente vai para outro caso. Agora, quando a gente vem aqui para o x igual a 1, então... para o x ser igual a... agora, o x ser exatamente 0, né? O x ser exatamente 0, qual é a probabilidade do x ser 0? Ora, a probabilidade do x ser 0 está aqui, ó. O x ser 0 é 0,08, né? Então, a gente marca um ponto aqui. Tá? Só que, entre 0 e 1, não existe nenhum valor, né? Porque a gente sabe que a gente está trabalhando com uma variável discreta. Tá? Não tem nenhum valor. Então, a probabilidade, ela se mantém, né? Então, a gente tem que escrever, fazer esse traço, porque a gente está pensando que essa função tem o domínio nos reais, tá? Então, tem esse traço, porque a probabilidade, ó, é 0,08, ela não se altera. Quando é que ela vai se alterar? Justamente quando a gente chegar no x ser igual a 1. Porque o x ser igual a 1, qual é a probabilidade do x ser igual a 1? Ora, a probabilidade do x ser igual a 1... agora, né, quando o x for igual a 1, ó, qual que vai ser o valor de f de x aqui? Vai ser 0,104, já vai ser a probabilidade acumulada, tá? Então, ó, ela vem aqui, vem, quando tá aqui, pá, ela bate e vem aqui para cima, né? Então, ou seja, então como que a gente pode representar essa função quando o x estiver entre 0 e 1? Ora, quando o x estiver entre 0 e 1, né, ou seja, fechado no 0 e aberto no 1, a probabilidade vai ser ainda 0,08, né? Então, é por isso que está escrito dessa maneira, ó. Fechado o intervalo no 0 e aberto no 1, a probabilidade, essa função retorna 0,08, né? E assim a gente vai construindo, ó. Quando chegou no 1, a gente calculou o f de 1. O f de 1 deu quanto? Ó, o f de 1 deu 0,104. Então, esse ponto aqui representa aqui, ó, o 0,104, né? Aí a gente vai trabalhar. Então, é fechado aqui nesse ponto, né? Agora, qual é o valor da probabilidade, ou o valor de f, né, da efona, nos intervalos entre fechado em 1 e aberto em 2? É a mesma, ela não se altera, tá? Então, por isso que a gente faz esse traço. Então, entre fechado em 1 e aberto em 2, essa probabilidade vai valer quanto?
vai valer 0,104, que está aqui, ó, fechada em 1, aberta em 2, ela vale 0,104. Quando ela chega em 2, ó, ela rebate para esse ponto aqui em cima, que é o valor do f de 2, que é, quanto ao f de 2, ó, que a gente calculou, é 0,488, né? E aí a gente faz a mesma coisa. Entre 2 e 3, né, fechado em 2 e aberto em 3, é a mesma probabilidade que se mantém, tá? Então a gente escreve aqui, ó, a função vai ser igual a 0, né, essa função f de x vai ser igual a 0,488 quando o x estiver fechado em 2 e aberto em 3. Né? Então, é isso que acontece. Então, ela vem aqui, e quando ela chega no 3, ela vai aqui em cima, que é 1, ou seja, o f de 3 é 1, ou seja, ela acumulou todas as probabilidades anteriores, né? Então, o f de 3 é igual a 1, né? E qualquer valor acima dele, ó, se você tomar aqui, como a gente está nos reais, né? Lembra que o domínio está nos reais, então a gente tem que estudar o que está antes aqui do zero, nesse exemplo, o que está entre os pontos e o que está depois do último ponto. Ora, para o x maior ou igual a 3, né, toda a probabilidade já se acumulou. Então, o que acontece? A função sempre vai observar 1, né, para o x maior do que 3. Então, justamente isso que a gente colocou aqui, ó. A f vai ser igual a 1 quando o x for maior do que 3, tá? Então, é assim que a gente escreve a representação da função de distribuição acumulada, ó. Essa é a função, e é assim que a gente descreve o gráfico da função, tá? Então, a gente tem que estudar ela em todo o domínio, que no caso é os reais, tá? Porque ela foi definida dessa maneira. Porque ela é definida também não só para as discretas, né, pessoal? Ela é definida também para as contínuas, então as contínuas vai ter valores, outros valores aqui, né, e tal, mas o que importa? O que é importante, pessoal, é observar que ela sempre vai ter esse tipo de comportamento, tá? Sempre vai ser um comportamento em forma de escada. E observe que é sempre crescente, né? Olha aqui, a ideia, ó, a imagem está sempre entre 0 e 1, né? Sempre aqui, entre 0 e 1 vai ser 0 quando x for menor, né, do que 0, e vai ser 1 aqui quando x for maior ou igual a 3, né? Tá? Que é justamente aqui, ó. Vai ser 0, quando x menor que 0, vai ser 1. Então, ou seja, ela sempre vai estar variando entre 0 e 1, a sua imagem, né? E o seu domínio está em todos os reais, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, tá, com vocês.